Oi, você quer calcular o preço de venda do seu produto, mas não sabe qual margem de lucro que você coloca ali no seu produto? Por onde que você começa? Bom, eu vou falar para você que é o seguinte, cada negócio é diferente. Então não adianta alguém chegar para você e falar assim: "Olha, no meu negócio eu coloco 30% em cima. Ah, no meu negócio eu tenho uma margem de lucro de 50%. Ah, no meu 80%". Então quer dizer, não tem como você se basear. Você precisa sim fazer cálculo. Porque é a sua situação, as condições que você tem, o que você vai produzir, quanto você vai produzir, quantos dias você trabalha. Então, tudo está relacionado no preço de venda do seu produto. E você só vai conseguir saber qual que é a melhor margem de lucro para você a partir do momento que você colocar ali no papel, tá? Então, você vai precisar começar a descrever. E eu vou mostrar para você algumas etapas simples que você precisa fazer para conseguir identificar qual que é a margem de lucro melhor para o seu produto, tá certo? Então vamos lá. Para a tela é o seguinte, eu coloquei aqui, ó, custos fixos. Então você precisa colocar ali no papel, saber pelo menos quais são os seus custos com aluguel, internet, salários, financiamentos, etc. Ou seja, se você mesmo fala assim, ah, eu não pago aluguel porque eu estou produzindo na minha casa ou porque eu tenho um espaço aqui junto, uma outra área, uma outra cozinha separada no meu terreno e não pago aluguel, mas você precisa calcular pelo menos uma média de preço ali na sua região para você poder colocar esse valor no seu produto, diluir, porque se um dia você precisar mudar para um outro local e precisar mexer nos valores, você vai ter que ajustar, porque se você for pagar aluguel, você vai ter um custo maior ali no seu produto, então você vai ter que reajustar os seus valores. Internet, salários, mesmo você sendo sozinho, todo o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro, então você precisa estipular pelo menos qual que é o salário mínimo que você quer receber ali. E se você precisar comprar algum equipamento que precise financiar, então você precisa também colocar qual é o valor que você vai pagar mensalmente desse seu financiamento. Aí você precisa dos seus custos variáveis, então você vai ter uma média ali, gás, água, luz, combustível. Por que que eu digo variável? Porque vai depender da quantidade que você for produzir no mês. Então o gás, a água, a luz, ele é variável. Então se eu produzir 100, se eu produzir 1.000, se eu produzir 5.000 unidades, é diferente os custos que eu vou ter ali desses produtos, da água, da luz, do combustível, quantas vezes eu vou no meu fornecedor, como que é, então isso varia. E eu tenho também as minhas despesas, né? Que de repente ali que eu gasto no mês com papelaria, impressão, gráfica, produtos de limpeza, panfletos, né? Então tudo isso entra como despesas. Aí eu tenho os impostos também. Nossa, mas o que que eu pago de imposto? Então, se eu emito nota fiscal, eu tenho um percentual de imposto que eu pago em cima. Ah, tá, mas eu não emito nota fiscal no meu negócio, é um carrinho de lanche, ou eu faço sob encomenda. Dependendo do seu negócio, às vezes você não emite. E aí, se você tem uma MEI, então, o imposto que você paga, na verdade, ele é fixo também, mas eu vou mostrar isso para vocês. Então, eu preciso saber pelo menos qual é o valor que eu pago desse imposto. E aí, nós temos também os insumos e as embalagens. Eles são considerados os custos variáveis do seu negócio, porque também vai depender da quantidade que você produz. Então, eu vou comprar ingredientes, vou comprar embalagem de acordo com a minha produção. Então, ele é um custo variável, mas eu preciso ter uma média de fornecedores, qual que é o valor que eu tô pagando. Então, eu tenho que ter não só um fornecedor, mas outros fornecedores também, para garantir ali o meu produto, minhas embalagens, meus ingredientes, né, e tudo mais. Então, vamos supor o seguinte, que eu vou montar ali uma casa de tapioca. E aí, essa casa de tapioca, eu vou produzir vou trabalhar 20 dias por mês, das 16 às 22 horas. Eu vou ter um total ali de 6 horas por dia. Então, eu montei a minha lojinha, é aberta ao público, eu trabalho 20 dias no mês, 6 horas por dia.
Aí eu preciso saber, então, qual que é a minha capacidade máxima, quanto que eu consigo produzir ali, né? Então, eu vou ver se eu tenho as condições minhas ali no momento são 2 frigideiras. Aí eu calculei que eu gasto 5 minutos para cada tapioca e mais uns 5 minutos de pausa ali para servir, para limpar e começar a próxima tapioca. Então, eu sei que eu consigo fazer 2 tapiocas a cada 10 minutos, vezes 60 minutos, que é dentro de 1 hora, eu consegui produzir 12 unidades por hora. Então, essas 12 unidades, vezes 6 horas que eu trabalho, vai dar as 72 unidades por dia. Se eu multiplicar isso pela quantidade de dias que eu trabalho, os 20 dias, eu sei que eu vou produzir 1.400 unidades por mês. Isso lembrando que é o meu máximo nas condições que eu tenho aqui, de dias trabalhados, de período, de equipamento, né? Então, pensando nessas condições. Aí vamos supor que você vem e fala assim, tá, então os custos que eu tenho ali de insumo, de ingredientes, né, das embalagens, tudo para produzir cada tapioca é de R$ 2,36. Aí logo a pessoa vem assim, às vezes, nossa, R$ 2,36. Então, como que eu vou cobrar isso aqui? Aí chega a hora de eu calcular o meu preço de venda. Aí tem gente que vai chegar e vai vir assim, a opção A. Ela vai escolher lá a opção A. 2,36 eu vou colocar 100% em cima. E tá ótimo, vou ganhar, vou ter lucro, né? Então, 2,36 eu vou vender a 4,72 cada tapioca, eu vou vender muito. Então, eu faço os 4,72 vezes a minha quantidade que eu vou produzir no mês. Aí, eu sei que no mês eu vou faturar R$ 6.796, né? E 80 centavos. Aí eu posso também ter outra pessoa que vem e fala assim: não, eu vou fazer diferente. Então, ela vem a opção B aqui, que muita gente também faz assim. Ela pega essa opção B, 2,36 vezes 3. Então, tem muita gente que multiplica os custos de insumos e embalagem por 3. Aí eu faço isso, eu chego ao valor de R$ 7,08. Nossa, o preço tá muito bom agora, então eu vou vender minhas tapiocas a R$ 7. Aí eu faço vezes os 1.440, que é as unidades que eu consigo, tenho capacidade para produzir no mês. Eu vou ter um faturamento de R$ 10.000, 195. Eu falo, nossa, mas tá muito bom. Tá muito bom. Olha que faturamento de 10 mil, que negócio que vai agora simples, que vai me trazer esse faturamento. Então a pessoa fica empolgada. E aí ela vai e faz o cálculo de preço de venda dela baseado numa dessas opções. Ou às vezes ela pode até ir lá e olhar o concorrente e aí copiar o preço também do concorrente, né? Que seria uma opção C. Mas você acha que uma dessas formas está correta? Você acha que você vai realmente conseguir pagar suas contas, os seus custos, se você colocar 100% em cima dos seus insumos, das embalagens, ou se você multiplicar o seu produto por 3? É complicado a gente trabalhar no achômetro, né? Achar que essa forma tá certa. Então, eu vou mostrar aqui para você, ó. Custos e despesas, uma tabelinha simples. Então, eu tenho aqui, ó. Vai começar eu e mais uma pessoa. Nós vamos ser sócios, né? Então, nós vamos trabalhar em 2. Então, a gente vai colocar aqui que cada um quer um salário de 1.500. Então, eu coloquei o salário, aí eu não tenho mais outros funcionários, impostos como a gente é MEI. Então, a gente paga o mínimo, né? 55 cada um. Aí, eu coloquei o aluguel, aí eu coloco a água, a quantidade do meu custo, o que é fixo e o que é variável. Somando os dois, né? Eu tenho um total médio que eu gasto no mês. Mesma coisa, luz, internet, gás, e assim eu venho listando. E aí, eu descubro que para mim começar a trabalhar, eu vou ter um custo total aqui, as minhas despesas e tudo mais, de R$ 5.150. Bom, mas como que eu vou diluir esse custo no preço do meu produto? Como que eu vou calcular, né? Então, eu posso trabalhar com uma média, que é o que eu falei para vocês. Então, eu posso colocar aqui, ó, minhas despesas variáveis e mais impostos,
eu vou colocar, se o meu produto ali, ele custa, tem um preço total ali de 100%, né? Então, vamos supor, é R$ 10 o meu produto, então 100% dele. Aí eu vou diluir isso. Quanto mais ou menos eu vou partir ali de um princípio de quanto mais ou menos eu vou começar a trabalhar. Então, eu coloco que 10% do preço total do meu produto, no máximo 10%, vai ser de despesas variáveis e impostos. Meus custos fixos, uma média de 35%, que são esses produtos que tá nessa tabela. Meus custos de insumo e embalagem, eles vão ficar entre 35%, e minha margem de lucro vai ser de 20%. Então, você tá vendo por que você nunca consegue ter uma margem de 100% de lucro? Porque 100% é o preço do seu produto. Dentro dele tem várias outras coisas. Então, minha margem de lucro eu vou começar com 20. Você pode falar, mas tá muito baixa essa margem de lucro. Muito pouco, eu quero mais. Para mim aumentar a minha margem de lucro, eu preciso diminuir uma dessas outras contas aqui, um desses custos, para que a minha margem seja maior. Então, isso é uma ideia principal, inicial, né? Então, vou iniciar com isso aqui. Agora sim eu vou começar a fazer os meus cálculos para ver se o meu cálculo vai estar dentro desse percentual que eu estou estipulando, se eu vou precisar mexer em alguma coisa. Então, vamos lá. Aí eu venho aqui para o meu preço de venda. Então, vamos supor que eu coloque aqui todas as minhas tapiocas, todos os sabores, um único preço. Então, vamos suponha que eu já calculei lá os meus custos de ingredientes e eu gaste R$ 1,46 de ingredientes e mais 90 centavos de embalagens, né? Então, eu tenho aqui R$ 1,46, 90, total R$ 2,36 de custo de insumos e embalagens. Então, aqui tá o meu custo. Aí, eu coloco aqui em cima, ó, nós estamos no mês, então, vamos por agora, ó, mês de agosto. E eu vou trabalhar nesse mês de agosto 20 dias, como eu falei para vocês. Então, eu coloco aqui os 20 dias. Aí, eu venho nessa minha tabelinha, tá? Qual que é a minha margem que eu coloquei lá naquela outra planelinha de custo com insumos e embalagens, né? Então, eu venho aqui nos meus custos e eu coloquei que os meus insumos e embalagens, eles vão estar em torno de 35%. Então, eu vou vir aqui, 35%, e vou colocar. Tá vendo o preço de venda que ele mudou aqui, o meu produto? Ele já colocou. Então, ele colocou que é R$ 6,74, pensando nisso. E pensando no meu máximo, 72%, 72 vendas diárias, né? E aí, eu coloquei, tem o meu caixa diário. Então, aqui eu tenho os dias. Então, vamos supor que todos os dias eu venda o meu máximo, que são 72 vendas de unidades ali diárias, né? Que vai dar as 1.440. Então, eu vou colocar essa margem aqui dos meus custos em todos os dias. Então, eu vou vir em todos os dias aqui e vou pôr os 35%. Então, ele mudou o preço, ó, de todos os meus produtos. Então, o que que ele faz agora para mim? Ele calculou, então, baseado naquilo que eu mostrei para vocês aqui nesse custo. Então, ele colocou os 35%. Eu volto aqui, já tá tudo certinho. Então, o que que ele mostra? Aqui em cima, ó, eu tenho as minhas despesas do mês, que eu mostrei lá pra vocês, de 5.150. Aí, ele somou os meus custos de embalagens, né? Porque eu consigo ver aqui no final da linha da tabela, ó, eu tenho o meu custo por unidade, de R$ 2,36 total, e eu tenho em cima de tudo que eu vendi no dia, o valor do dia. Então, eu tenho o meu custo de insumos e embalagens do dia. Aí, ele soma todo do mês e coloca aqui. Então, eu gastei, olha, entre as minhas despesas e os meus insumos e embalagens, eu tenho um total aqui de 8.548. Então, ele somou tudo. E aí, de faturamento, ó, meu caixa aqui, que eu tive de faturamento, 9.700, ele colocou aqui em cima, ó. Então, aqui é o meu faturamento. Então, vamos colocar aqui, meu faturamento. E aí, o que que ele me sobra? Ele tem um caixa positivo
de 1.161. Então, ele me mostrou um caixa positivo. Eu consegui tirar o meu salário, tirar o salário do meu sócio, eu consegui pagar todas as contas, eu consegui comprar todos os insumos e embalagens e estou com saldo positivo. Mas agora, vamos ver se os valores estão todos batendo, estão todos dentro. Como que tá a minha margem de lucro? Agora eu vou descobrir qual que é a realidade, porque aqui eu estou falando de trabalhar com a capacidade máxima, mas nós sabemos que nem sempre a gente vai conseguir vender toda a nossa capacidade máxima, né? Então, tem dias que nós vendemos menos, tem dias que nós vendemos tudo, né? A nossa capacidade. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu preciso ter um valor que não me comprometa. Então, se tiver algum dia que eu venda menos aqui, eu posso ter um problema de ficar com caixa negativo. Então, vamos supor que em algum desses dias eu venda 30 unidades, aí eu venho no outro dia, eu vendo 50 unidades, aí eu venho outro dia aqui, eu vendi também 45 unidades, olha como ele tá diminuindo o meu caixa. Então, você vê a variação, né? Então, eu venho outro dia aqui, vendo 60, não é um dia às vezes muito bom, então eu vou diminuindo o meu caixa. E aí, com isso, eu vou tendo alguns problemas aqui, ó, vai caindo. Então, como que eu vou fazer? Isso tudo tá certo? Então, eu volto aqui para os meus custos, ó, e deixa eu mostrar agora para vocês essas colunas. Então, vamos exibir aqui. E aqui ele vai mostrar para mim um resuminho, olha. As minhas despesas, ele pegou lá o meu faturamento, ele pegou o meu faturamento mensal, olha, que diminuiu, tava em 9.000, aí tá R$ 8.866. Então, aqui nos meus custos, ele pegou esse valor do meu faturamento, aí aqui eu estou considerando que eu tô pagando 4% de ICMS do meu imposto sobre a nota fiscal, de tudo, né? Então, eu coloquei aqui o ICMS, os meus custos, e ele mesmo já fez o cálculo para mim, mostrou qual que seria o correto. Desse valor total, ó, 10%, quanto eu estaria pagando. E ele me mostra o real, aqui o ideal e aqui o real. Como que está a realidade? Olha como eu coloquei, ele diz que eu preciso corrigir despesas e impostos, corrigir os custos fixos, corrigir minha margem de lucro. Então, ele está apontando para mim onde está tendo erro aqui. Por quê? Ele fala aqui, ó, de 10% que eu estipulei, eu estou tendo um custo de 11,78%. Tá vendo? Eu passei. O meu custo fixo, que eu tinha estipulado 35%, eu estou tendo 50%. O meu custo de embalagem, ok, dá 35 porque eu coloquei lá 35. Mas a minha margem de lucro, ó, 6,92, tá muito baixa. Eu tinha estipulado 20%. A minha margem de lucro, ela está muito baixa. Aqui, eu preciso corrigir. Então, o que que eu preciso fazer para melhorar essa minha margem de lucro aqui? Eu vou precisar diminuir a minha quantidade de custo fixo, né, que eu tenho aqui o meu custo fixo, ou eu preciso também aumentar a quantidade de equipamentos para melhorar a minha produção, né? Então, eu posso trabalhar com isso. E aqui eu vou identificar onde que estão os meus erros. Então, para mim produzir aquela quantidade que eu estipulei lá, eu preciso, então, diminuir aqui. Então, vamos diminuir o Prolabore de cada um, para ver, eu diminuindo os meus custos fixos, como que vai ficar? Olha, você tá vendo que eu diminui o Prolabore aqui? Diminui meus custos. Então, eu já consegui diminuir um pouco mais os custos fixos e melhorar aqui a minha margem de lucro. Então, eu posso ver também se eu posso reduzir água, se eu posso reduzir luz, se eu posso reduzir aluguel. Algum desses itens, o que que eu consigo reduzir disso aqui? Então, eu vou dar uma olhada e aí eu consigo também vir no meu preço de venda e mudar isso aqui, né? Então, qual que é a minha capacidade? Se eu aumentar a quantidade de equipamentos e em vez de 2 frigideiras, eu colocar 4 frigideiras, então eu tenho 4 bocas de fogo ali, eu consigo aumentar essa minha quantidade de 72, o meu máximo, ele vai para 144.
Então, se eu modificar aqui todos os dias, eu estou pensando em uma capacidade máxima, e você pode fazer isso também com uma média diária. Você pode pegar um mínimo, uma média diária, para saber quanto você precisa vender para pelo menos pagar os seus custos. Então, você tem lá a sua capacidade máxima, quanto você consegue nas condições que você tem, produzir. Aí, você pode pegar também essa capacidade mínima, que é o quê? O quanto você precisa produzir no mês para pelo menos pagar as suas contas e fechar o caixa com um saldo ali equilibrado, não ficar no vermelho. Então, você tem que ter noção desse mínimo, para aí você poder ter ideia do seu preço de venda. Então, você vai calcular ali. Então, se eu colocar tudo 144, olha o meu caixa positivo para quanto ele vai. Ele aumenta os meus insumos, embalagens também, e ele aumenta o meu caixa, meu saldo em caixa. Então, vamos lá. Eu vou olhar agora a minha tabela de novo. Só de eu aumentar o meu equipamento ali, dobrar minha capacidade de produção, o meu imposto, as minhas despesas variáveis, os meus custos fixos caíram muito. E olha a minha margem de lucro como já aumentou. Foi para 43. Então, aumentou muito. Eu consigo, então, voltar o meu Prolabore como estava antes. Então, eu volto no meu Prolabore aqui. E olha só, ainda está com um valor ótimo, ótimo aqui, 38%. Então, isso considerando a capacidade máxima. Então, vamos supor que a minha média, eu chegue ali que vendendo isso nesse valor. Nada me impede de eu modificar também o valor. Eu consigo trabalhar com isso se a minha média, ela for muito baixa. Aqui, de vendas, eu consigo também ir trabalhando e ajustando ali com o meu preço de venda. Isso eu estou trabalhando com uma margem de lucro de 20%, mas eu posso ter uma margem de lucro maior. Então, eu diminuo a margem dos meus insumos e embalagens. Então, eu venho aqui, ó, a minha média de vendas diária é de 100 unidades. A minha capacidade máxima continua sendo 144, mas a minha média de vendas, eu verifiquei que é de 100. Então, eu estou em 100, nesse mesmo valor, não mexemos ainda nisso. Então, eu volto aqui e como que está? Olha, todos os itens aqui estão excelentes. Tá vendo? Tá ok, eu não preciso mudar. Minha despesa tá dentro dos 10%, os meus custos fixos ainda está dentro, meus custos com insumos, embalagens, a minha margem de lucro ainda está muito bem, mas eu posso de repente chegar lá e falar assim: não, eu vou procurar novos fornecedores, eu vou diminuir esses meus custos com ingredientes, com embalagens. Então, eu posso vir aqui mudar esse valor de 30%, eu vou ter um custo agora de 35%, né? Eu posso diminuir ali o meu valor também, falar, não, eu quero que dentro daquele meus valores, eu quero que represente os meus insumos, embalagens, represente só os 30%. Então, tá vendo que ele até mudou aqui o meu preço, eu continuo na média e eu volto aqui, olha como ele já mudou aqui também. Eu tenho meus custos fixos aí, baixou mais ainda, eu estou representando 30%, aumentei o meu preço de venda também, olha a minha margem de lucro como já subiu, foi para 37%. Então, com isso, eu consigo ir trabalhando para sentir qual que é a minha necessidade. Não tem como eu dizer para você, utilize 30% de margem de lucro, utilize 50%, calcula o seu preço com 80%. Não tem, você vai saber de acordo com as suas condições. E com esse exercício aqui que você vai fazendo, você vai conseguir ver, não, esse preço de venda tá legal, consigo vender. Você vai fazer também um estudo de mercado na sua região, para avaliar se o que você está calculando é real, não onde você tá, se você vai conseguir trabalhar, praticar um valor desse. E aí você vai ajustando conforme também a saída, porque de repente eu posso pegar um dia mais fraco de movimento, que eu vendi 50 unidades, e um dia que eu vendi 140 unidades, e aí eu tenho um equilíbrio ali, eu consigo trabalhar
as condições que eu tenho ali de uma forma mais tranquila. Eu sei exatamente quanto eu gasto em cada área, certo? Então, isso é calcular o preço de venda corretamente, isso é conhecer o seu negócio e saber exatamente onde você pode estar melhorando, onde você precisa mudar. Até mesmo se você mudar de fornecedores e quiser acrescentar produtos no seu negócio, ok?